7h40. Vamos seguindo, gente, vamos seguindo aqui com nossa atualidade. Está na hora de um bate-papo. Nós vamos conversar agora através do Skype, né? O engenheiro químico da Casan, Alexandre Trevisan, é o nosso entrevistado desse momento. Descanso vai receber nos próximos dias um projeto piloto chamado Esgotamento sobre Rodas. É um serviço ofertado em forma experimental aos moradores de Descanso pela Casan e vai garantir a limpeza periódica das fossas, como realizar também o tratamento correto de dejetos humanos. Então, já estamos em linha aqui com o nosso entrevistado, que é o engenheiro químico Alexandre Trevisan. Alexandre, em primeiro lugar, seja bem-vindo aqui ao nosso Atualidades. Para quem nos acompanha, tanto nas ondas aqui da 103, quanto quem nos acompanha dos nossos canais do YouTube, que é o WH Comunicações, ou do Facebook, WH Comunicações também. Achei interessante, viu? Conte pra gente, meu amigo, como é que surgiu esse projeto piloto que vai ser colocado em prática inicialmente no município de Descanso. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia para os ouvintes, para os internautas também que estão ouvindo a gente através da internet. Bom, primeiro é um prazer poder estar falando com vocês aí da rádio, da 103. Também é um prazer poder conversar com o pessoal da região aí, né, de São Miguel do Oeste, em especial para os moradores das localidades aí de Descanso e de algumas outras localidades que também estão no projeto, mas não vão ser, não estão nessa etapa desse ano, né? Bom, primeiro, obrigado aí pelo interesse, né? E segundo, explicar um pouquinho que esse projeto, o Esgotamento sobre Rodas, ele nasce de um conjunto de ações que não é só desenvolvido pela Casan, né? A Casan é quem está executando essas ações agora por ser operadora, mas ele nasce de uma parceria das agências reguladoras em geral, da liderança da ARES, que é uma agência reguladora que atua bastante aí na região, e também com um apoio muito grande das prefeituras, né? E do Ministério Público, que é quem originou toda essa demanda, né? A gente tem muita dificuldade em entender as soluções de saneamento dentro da realidade de que cada município, de que cada comunidade está inserida, né? A gente tende a replicar soluções de cidades grandes ou de grandes metrópoles, até de outros países, né? Em diferentes realidades em que elas não seriam muito eficazes, né? No caso das cidades pequenas aqui de Santa Catarina, o que se percebeu, né, tanto nos estudos da academia, quanto nos estudos da reguladora, quanto também nas percepções da companhia, é que a inserção de muita infraestrutura, ela não seria eficiente sobre a ótica do gasto do recurso e sobre a ótica do benefício ambiental que traria, né? Então, como a gente tem muitas cidades com poucos habitantes, e aí poucos habitantes, eu estou falando em menos de 10 mil, 15 mil habitantes, que para Santa Catarina já não é uma realidade tão pequena, tá? A gente poderia estar utilizando uma cultura que se tem aqui no estado, que é a cultura do uso da fossa séptica, do sistema de tratamento no lote. Essa cultura, ela não é, né, embora todo mundo tenha que ter, mas aqui no estado, em algumas outras realidades, e principalmente nesses pequenos municípios, a gente tem essa cultura bem elencada, né? Então, uma forma alternativa de a gente promover o tratamento é fazer com que essas estruturas funcionem como elas são pensadas, como elas são planejadas, né? Então, todo mundo sabe, né, que para construir sua casa, se não tiver a rede de esgoto, tem que ter a fossa séptica. Todo mundo faz, né, a maioria das pessoas, né, faz o projeto, faz o tamanho, né? Se tem uma certa cultura, né, de que essa solução, né, vai resolver o problema do tratamento do esgoto. Tanto é que a gente não vê indicadores de saúde pública ruins em Santa Catarina e também não vê isso nas pequenas cidades, né? Só que tem uma questãozinha, né? Para esses equipamentos funcionarem, eles precisam da limpeza periódica. E não é a limpeza periódica do esgoto que está lá, porque a fossa trata o esgoto, né? É que nesse tratamento do esgoto na fossa é gerado um subproduto, que é o lodo. E esse lodo precisa ser removido periodicamente sobre o risco da fossa não colapsar. Então, como que ela colapsa? Ela começa a não tratar mais o efluente, ela começa a dar problema dentro de casa, ela pode começar a dar cheiro, ela pode começar a vazar. Para a gente ter esse sistema perene, o que a gente tem que fazer? Recolher isso periodicamente, né?
Só que isso fica muito nas costas do cidadão, sabe, Luiz? E normalmente ele chama esse serviço por colapso, quando ele está desesperado, quando, né, tipo, tem que fazer isso de qualquer jeito. E não é para ser assim, é para ser um serviço periódico para não colapsar. Certo, e inclusive E é para isso que não... isso que a gente está se propondo, né, tipo, a fazer, organizar toda essa cadeia de serviço. Então, eu preciso ter alguém que faça vistoria, eu preciso ter um caminhão que faça essa coleta, e eu preciso ter um lugar para tratar esse efluente, esse lodo, de maneira eficiente. E é isso que a gente está, né, tipo, colocando em prática nesse projeto piloto lá em Descanso. É isso aí que a gente está falando aqui, comentando, né, que aí se contratavam muitas empresas e às vezes nem se sabia ao certo qual a destinação que se dava, né, também. Se haveria uma destinação correta daquilo que era retirado. A Luciane vai te fazer uma pergunta também, Alexandre. Isso, Alexandre, bom dia. Em termos práticos, assim, principalmente para o pessoal de descanso que está acompanhando, né? Como que será esse serviço que vai ser prestado? O serviço ele se divide em quatro, vamos falar assim, de quatro grandes processos, né? O primeiro processo é um processo feito pelas prefeituras, tá? Que é a identificação e o cadastro das edificações e das fossas, certo? Isso a Prefeitura de Descanso já fez, um esforço grande inicial. A Descanso já levantou em torno aí de 1.500 imóveis, já, tá? Aplicando o questionário, os agentes de saúde foram fundamentais nessa etapa. A segunda etapa é a etapa que a gente vai estar fazendo essa semana, aí agora o pessoal da Casan, tá? Que é a vistoria de acessibilidade, que é o seguinte, a gente vai, né, tipo, confirmar algumas informações levantadas pela Prefeitura e vai verificar o acesso dessa fossa para o caminhão, certo? A gente faz todo esse processo de verificação da acessibilidade. Para quê? Para poder agendar a terceira etapa, que são as rotas de coleta. Então a gente faz, né, tipo, daí cria essa terceira etapa, as rotas de coleta, e depois das rotas de coleta criada, o caminhão leva para a estação que está sendo construída. Só que para amarrar essas quatro etapas, a gente desenvolveu um sistema, né, que faz toda essa verificação de todas as unidades e mapeia essas unidades, né, para que a gente possa ter toda a rastreabilidade do processo. Então, de fato, agora, essa semana, o que vai estar acontecendo? Vistoria de acessibilidade, mas não vai estar acontecendo em todo o município, tá? Vai estar acontecendo num setor comercial, né, que é o setor 632 da Casan, que não tem muita, né, mas é na região acima da prefeitura. Para quem é de Descanso ali, conhece, né? Na região próxima à rua 15 de novembro, para cima da prefeitura em direção ao estádio. A gente selecionou esse setor, são em torno de 300 imóveis que tem nesse setor, e a gente vai fazer essas vistorias nesses 300 imóveis ao longo dessa semana. O que a gente vai verificar agora? A gente vai verificar as taxas de eficiência, de eficácia da prestação do serviço. Quantos serviços a gente consegue fazer por hora, por semana, para poder organizar toda a cadeia para frente, entendeu? Se poder agendar esses dias, né, ao longo do ano, né? O piloto todo vai ocorrer em Descanso em 2024. E em 2025 começa a efetiva prestação do serviço, né? A prestação do serviço regulatória, né? Com a questão, né, tipo dos relatórios para as agências reguladoras, né? Tudo que a gente está fazendo agora é teste para poder verificar quanto que esse serviço em escala, quanto que ele custa. Aliás, falando em valores, né, haverá acréscimo. A gente sabe que tem cidades aí que tem a tarifa de água e que não tem esgoto, né? Um exemplo é São Miguel do Oeste, aqui nós não temos taxa de esgoto, não tem esgoto ainda aqui. Mas cidades que já têm, paga água e esgoto. Como é que ficam os valores ali para a população de Descanso, Alexandre? Durante o piloto, Luiz, né, tipo, não vai ter cobrança de valores, tá? Né? O piloto ele serve justamente para aferir esses custos e para a gente escalar isso para o programa no estado inteiro. Então, como a tarifa da Casan é uma tarifa unificada no estado inteiro, né, que permite um artifício que é o subsídio cruzado de trazer, né, tipo, aportar recursos, cidades que são mais né, tipo, tem um ganho de escala maior, em cidades que têm ganho de escala menor, né, tipo, o valor da tarifa não foi definido ainda. E quem define o valor da tarifa é a agência reguladora. Mas como que está sendo arquitetado e pensada essa distribuição? Não vai ser igual à taxa de esgoto, que é 100% do valor da água.
Entendeu? Isso aí. Vai ter uma tarifa específica que está relacionada ao volume retirado no período. Entendeu? Então, aí esse valor, por exemplo, sei lá, hoje o cara paga, sei lá, 300, 400 reais para o caminhão limpar fóssil na casa dele, né? Esse valor não vai ser pago para o caminhão, ele vai ser pago na tarifa dividido em 12 vezes, para que esse valor ele possa ser diluído, né? Diluído ao longo do ano, longo do e ano. a prestação e o contribuinte não, o usuário, né, não sinta esse valor de maneira muito grande em um mês, sabe? A gente acaba diluindo tudo. E como a gente vai prestar esse serviço também dentro da escala do município, né? O interessante para a gente é que todo mundo seja atendido e que os valores sejam módicos para que todo mundo consiga pagar. Não se abandonam ideias acerca de, como é que a gente diz, de rede de esgoto nas cidades. Eu acho que também não é essa a intenção, né, Alexandre? Não, é justamente uma forma de complementar o serviço onde as redes de esgoto não são soluções adequadas. Por exemplo, em cidades, Descanso tem 3 setores, né? Tem o setor centro, tem São Valentim e tem Itajuba, por exemplo, né? Itajubá, a rede de água acabou chegando agora, mas, né, tipo, chegar às redes de esgoto em cidades que têm, por exemplo, adensamentos pequenos não é eficiente sobre a ótica do custo, nem sobre a ótica dos benefícios ambientais que traz. Então, nessas cidades, que são cidades relativamente pequenas, tá com menos de 15 mil habitantes, né? Em geral, as redes de esgoto não vão ser difundidas na cidade inteira. Elas podem até acontecer, mas em pequenas localidades, sabe? E aí se complementa o serviço com a coleta programada do lodo. O que é importante, né? Tipo, o que é necessário para a fossa ser eficiente, né? Tem que ter terreno, né, cara? Então, assim, tipo, né, em áreas essencialmente residenciais, né? Tipo, é um serviço. Agora, em áreas, por exemplo, onde já tem verticalização muito grande, né? Onde tem um adensamento muito grande, aí o serviço, talvez a fossa não seja a solução mais indicada. Mas existem soluções tecnológicas, né? Também descentralizadas que podem ser utilizadas. E se a cidade não tiver uma condição de ter a rede de esgoto implementada, essas soluções individualizadas mais eficientes também podem ser incorporadas ao sobre rodas. Meu amigo Alexandre, olha, muito obrigado aí pelas suas informações, trazendo aí esclarecimentos importantes aí para a gente. Deixo à disposição aí para mais alguma colocação que tu queiras fazer, fique bem à vontade, meu amigo. Não, Luiz, Luciane, muito obrigado aí pelo convite, né, para a gente estar podendo fazer essa fala e também dizer que a gente está com a obra da estação que vai receber esse efluente, né, em fase final de conclusão, né? A gente tem a previsão de fazer essa finalização da obra ainda no mês de julho, agosto, né? A depender um pouco das condições climáticas que no mês passado foram ruins, mas que esse mês estão boas, então a gente está conseguindo dar um adianto lá. E o nosso objetivo é fazer com que a finalização da obra seja já o start da prestação de serviço do piloto. E vocês estão super convidados ali para conhecer a obra, conhecer também as nossas instalações e poder acompanhar um pouco desse serviço. Alexandre, muito obrigado, meu amigo. Bom trabalho para ti, um bom dia. Valeu, gente. Abraço para vocês. Bom dia. Ok, olha, nós conversamos aí com o engenheiro químico da Casan, Alexandre Trevisan, que é idealizador desse projeto que nós teremos chamado Esgotamento sobre Rotas, inicialmente aí no município de Descanso. Simpaticíssimo e inteligente, né? O Alexandre trazendo aí as informações com muita precisão aqui para a gente. Então, mais uma vez, agradecimento a ele aí por esse nosso bate